Sejam bem-vindos a mais um Taverna do Mapinguari. Eu sou o seu host, Emerson Oliveira, e eu quero saber de vocês, quem são vocês e o que vocês querem jogar. Erlan. Hoje eu acho que eu vou passar o jogo, eu quero uma cerveja bem gelada, por favor. Ivo Leão, quero jogar Pokémon. Meu nome é Renan Braga, quero jogar Magic. Vamos falar um pouco sobre card games, principalmente Magic e Pokémon. Mas é isso e vamos para o assunto. Na minha infância, e eu acho que de muitas outras pessoas, e algumas pessoas talvez nem na infância, chegaram a jogar jogos de cartas. Eu não estou focando em baralho, né? Não estou falando de jogos de baralho, pif-paf, truco, nada disso. Estou falando de jogos específicos que tem uma temática, né? Que tem uma maneira diferente de jogar. Que, Erlan, qual seria o nome disso? Que difícil, que responsabilidade. Então, eu não sou nenhum expert nesse sentido. Esses jogos são os TCGs, que é uma sigla para Trading Card Games, que são jogos de cartas colecionáveis e geralmente temáticos em torno de um mundo específico. Existem, tipo, milhares, alguns famosos como Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, sei lá, Warcraft, Harry Potter, tem TCG de muita coisa, inclusive TCGs brasileiros. Tem o Battle Sims, que é da Marvel. Ele legal. foi feito pela Copag, que tem fábrica aqui em Manaus. Bacana. Ah, que legal. Fiquei interessado. Pelo menos a qualidade da carta das Copag é bom. E não tá pagando a gente, tá? Eu tive um baralho e é muito bom a qualidade, a carta deles. Abri aqui o Wikipedia. Ele falou que o primeiro TCG foi criado em 1904. Então não é uma coisa tão recente como eu imaginei que fosse. Caraca. Mas esses são esses jogos de cartas que a gente... que você viu pelo colégio, se você não joga, se seus amigos se encontram, sei lá, em lojas daqui de Manaus, em McDonald's e qualquer outro lugar que seja pra jogar cartas, é esse que a gente tá falando. Nós temos aqui dois convidados, que é o Ivo e o Renan. Qual é o jogo preferido de vocês dois? Só pra gente ter uma noção pro resto da conversa. Pokémon. Pokémon. E Renan? Eu jogo Magic. Ok. Acho que, assim, vamos ser sinceros, acho que são os dois mais conhecidos, correto? Eles estão no tripé, né? O tripé é Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Até hoje, mesmo depois do... Passa desenho ainda, não sei se tem desenho ainda. Tem anime hoje. Seria a trindade, olha só. A trindade dos card games seria os três, né? Sim, acredito que sim. Who's that Pokémon? Quero saber de vocês, mais ou menos, qual é que seria o atrativo? Por que vocês começaram a jogar esses jogos e o que vocês acham que difere de outros jogos de cartas? Bem, a questão do Pokémon, inicialmente a acessibilidade dele, comparado aos outros dois, ele é bem mais barato, né? Procura esse lado mais, sempre é bem protecionista com essas coisas, né? Então ela procura, ao contrário dos dois, puxar algo mais jovem e ao mesmo tempo casual, mais família. E esse é o Pokémon, além ele não procura só coisas dentro de um universo de possibilidades, né? A gente tem um anime, a jogo de cartas, a gente tem um jogo de TCG, tem o Pokémon GO que saiu ontem, né? Já tá dando problema aí, né? Sim. É um mundo de coisas em volta de um jogo de cartas. Correto. E tu acha que, tipo, isso só faz alimentar melhor, né? O jogo de cartas em si. Exato, porque assim, ele começou originalmente com uma propaganda do jogo de Game Boy, né? Com um produto, só um produto a mais, como eram as pelúcias, como eram os brinquedos. Só que ele foi ganhando força, né? Na época, inclusive, ele era feito pela Wizards of the Coast, que é a mesma que faz o Magic, né? Só que ele foi ganhando força, e hoje, digamos que é quase de igual para igual. Então, um meio que puxa o outro. É mais ou menos que nem o anime. O anime, ele começou com uma propaganda e hoje ele é praticamente uma marca, né? Exato. Então, o Pokémon, ele tem vários itens fortes que um vai puxando o outro. E você acaba... Se você gosta de um, você acaba gostando do outro. Você acaba... Por mais que realmente todo mundo olhe pro Ash e esteja de saco cheio do Ash, a maioria gosta do anime. Adorou... O pessoal adorou Origins. Você tem o jogo 3DS. Quando lança o jogo 3DS, até alguns jogadores que não têm o 3DS, eles acompanham o
lançamento, até pra ver o que vai ter no jogo que possa trazer pro TCG. E vice-versa, eu já vi gente que joga o 3DS e tem curiosidade de ver as cartas, ou simplesmente coleciona as cartas. Então acaba sendo uma coisa que puxa a outra, é um mundo de infinidade de coisas que pra onde você olha tem alguma coisa nova. É a ideia da transmídia, né? Exatamente. Cada mídia meio que uma puxa a outra, influencia na outra, mais ou menos dessa forma. Tu gosta de Pokémon nas outras mídias? Assim, eu comecei inicialmente, a primeira vez que eu joguei foi o Pokémon Red, foi do emulador. Através dele, eu acabei conhecendo o Pokémon Trade Card Game de Game Boy também, só que na época eu era jogador de Magic, na época o Pokémon era mais caro que Magic, então eu fiquei com Magic. Só que com o passar dos anos, inverteu a situação. Aí, digamos, eu vi a chance, né? Eu que já tinha jogado as primeiras gerações, vi a chance de ir para um TCG mais barato e com uma temática que eu gostava, né? Que puxava bastante da minha infância, e mandei ver. Por causa do TCG, acabei comprando as novas gerações. Fui atrás de um DS Lite, fui atrás de um 3DS, tanto que eu tenho todos os jogos e tenho inclusive os jogos de GBA aqui. Com caixa, com tudo. Caramba. Eu tenho cartas de Pokémon e tinha um deck antigo, eu cheguei até a mostrar pra Joyce, que é mulher, namorada, não sei, do Irmo. E só que já eram cartas virtualizadas, um monte de coisa. Mas eu acho muito legal o Pokémon. Eu gosto, apesar de ser aquele jogador que, por exemplo, compra o jogo, derrota a gente dos 4 e depois não toca mais no Pokémon. Não consigo ser aquele que forma um time, treina em veios, caramba. Eu sou aquele que tem preguiça de fazer tudo isso. Você joga um Pokémon? Eu jogo. Eu jogo. Eu, mais ou menos no teu estilo. E você puxou uma coisa realmente que eu lembrei agora. Minhas primeiras cartas de Pokémon foram de uma das primeiras edições. Eu não jogava naquela época, não tinha dinheiro para comprar deck. Comprei um boost. Eu guardei as cartas até hoje. Não sei se vocês lembram, mas quando chegou o filme do Pokémon do Mewtwo, o cinema dava tu comprava o ingresso e ganhava uma carta. Ah, rapaz, eu tinha do Electabuzz. Eu tenho ainda. Eu tenho essas cartas ainda. Isso aí eu acho que foi uma das primeiras vezes assim que eu vi um cara de gente chegar e ter contato, porque olhou aqui e falou, que isso, né? Pra quê? Pra que jogo é esse e tal? Foi no primeiro e no segundo. Eu cheguei... sim, o filme da Lugia também, né? Vinha com carta também. Exato. Eu cheguei a comprar 2 decks, e aí um deck era de fogo e o outro de água, se eu não me engano. Sei que é um deck assim pra tu aprender a jogar mesmo, assim, não vinha muita carta, não vinha muito Pokémon, só Pokémons básicos e tal. Mas eu adorava o cheiro. O cheiro da carta? Quando você abre um boost, pra quem não sabe, é tipo um plásticozinho que vem umas quantidades X de cartas e custa um preço bem pequeno, assim. E nesse boost não vem terreno, não vem... No Pokémon seria o quê? Energia, né? Vem carta mesmo, carta com habilidades e tudo mais. E aí, esse boost, cara, quando você compra, que eu acho que todo mundo que joga mais ou menos assim, nada que se for amador, não compra só deck, compra também boost, porque sempre vem uma rara, correto? E vem um mais meio incomum. É incomum que se chama? Isso eu tô baseado em Magic. Eu não sei se Pokémon é no mesmo nome também. E aí vem outras... A raridade é igual. E aí vem outras cartas comuns, né? Mas, cara, o cheiro de abrir um boost é que nem, sabe, gente que chega em livraria e abre o livro e dá aquela... É a mesma coisa de carta nova, cara. Dá até pena de tu botar numa mesa, assim, pra arranhar um pouco, sabe? Tipo, dá até pena, assim, tu põe devagarzinho, carta nova. Tanto que se destaca no deck, quando você olha o deck de lado, a novinha, assim, tá branquinha ainda, tá bonitinha ainda. Dá a maior pena de jogar, cara. Eu lembro dessa sensação que eu tinha quando comprava um boost. It's Bulbasaur! Bulbasaur! Renan, por que você decidiu jogar Magic? Muito tempo atrás eu comecei a jogar Pokémon também, quando eu e meus amigos, a gente era criança. Mas você fizer um caminho oposto, que legal. A primeira... Acho que todo mundo que é criança tem contato com Pokémon primeiro, até por causa do desenho, do anime, dos jogos. Fui jogando, a gente jogou até um certo ponto e depois eu comecei a me interessar mais por Magic pela questão estratégica, realmente. Porque é um jogo mais complexo, no caso, temática diferente também. Com o passar do tempo eu fui preferindo mais jogar Magic, realmente. Até porque eu não acompanhei as cartas de Pokémon. As minhas cartas que eu tenho ainda, eu parei de comprar quando eu tinha, não sei, 14 anos, alguma coisa assim. Eu tenho bastante ainda. Só que aconteceu uma coisa meio inversa de Magic pra Pokémon, que o Magic, com o passar do tempo, nível de poder das cartas, assim, ele vai meio que diminuindo pra ser balanceado. E Pokémon aumentou muito. Então...
minhas cartas, assim, comparando a hoje, são bem fracas, assim, questão estratégica com o que tem hoje. E também tem a questão que, se eu não me engano, em campeonato, eles começam a desconsiderar também algumas sessões, né? Tipo temporadas de cartas, né? Tipo temporada tal. Eu não sei como é a divisão do Pokémon atualmente. Eu acredito que tenha também. Mas até Magic tem essa divisão também, no caso. São pelo menos 3 principais, assim, modalidades de cartas, que são a Legacy, a Modern e a Standard. Uhum. Tem outras subdivisões também, mas acho que essas são as principais. A Standard são de 2 blocos pra cá, então ela rotaciona a cada ano, mais ou menos. E a Modern são desde a edição 8 pra cá, eu acho. Oitava. Isso. E a Legacy são basicamente todos lançados assim, até hoje. Só dando um foco, assim, mais ou menos, como é que funciona esses 2 jogos. Eu acho que o do Yu-Gi-Oh! Também é do mesmo. Eu não sei se o Yu-Gi-Oh! É da mesma forma, mas assim, no Pokémon e no Magic, você tem um tipo deck de tal coisa. Como assim? Tipo, você não simplesmente pega qualquer terrenozinho, energia, qualquer coisa, qualquer cor, você põe e pega pokémons aleatórios e cartas aleatórias e põe no bolo, né? Você tem que formar uma estratégia baseada no que você quer jogar. Por exemplo, no Magic, você tem 5 tipos de terreno, né? E existem cartas que só funcionam e só podem ser abaixadas se você tiver aquele tipo de terreno em jogo. Correto? Se eu falo uma besteira, você me chama atenção, tá? Porque eu tô baseado no que eu jogava quando eu era mais jovem. Até agora tudo certo, né? Sim. Então você tem desse tipo. Então, por exemplo, eu não posso montar um deck todo vermelho se... Tô falando vermelho pra ser genérico pros 2, né? Exato. Se eu tiver só criaturas azuis. Eles precisam combinar nesse ponto. Não apenas isso, mas tem que ter uma sinergia, né? Isso. Do que você tá colocando no deck. Não é você escolhe a cor, o tipo, mas tem que ter uma sinergia do que você vai trabalhar. Uhum. Tanto no Magic quanto no Pokémon, né? No caso do Pokémon, alguns Pokémons, eles tem sinergia não só de dar bônus para outros tipos, mas às vezes o custo do ataque deles não exige um tipo de energia específica. Aí às vezes ele se encaixa num outro deck só por causa disso. O exemplo era o Mewtwo X. Mewtwo X, quando ele lançou em Próximos Destinos, ele era um Coringa. Eram 2 energias de qualquer cor para bater. Ele entrou em todo o deck, literalmente. Uhum. Né? Justamente por causa dessa sinergia dele. Ele é psíquico, mas você tinha deck de fogo, ele entrava, grama, ele entrava, lutador, ele entrava, onde você quisesse, ele entrava. Uhum. No Magic ajuda mais nas multicolores, né? Digamos, o Pokémon não tem tanto isso, mas no Magic a gente tem as multicolores, né? Que são cartas que funcionam com mais de um tipo de cor. Uhum. Então você encaixa nesses decks justamente para você fazer essas misturas. Pra quem não entende muito, pode achar também que não existe um nível de estratégia nesses jogos, né? Que é só tipo, a carta que veio, deu sorte, é isso aí. E não, né? Você precisa construir um deck tentando calcular essa sorte, correto? Tem muita probabilidade. Exatamente. Porque às vezes não é nem só de cor, realmente, pelo menos Magic é muito questão de estratégia e sinergia que seu deck tem. Uhum. E também é questão muito de probabilidade que você vai pegar uma carta ou não. Nesses jogos você só pode ter 4 cartas repetidas de cada uma, a não ser que sejam terrenos ou mana, ou energias, desculpa. Uhum. E então, assim, se você tem 4 cartas, você tem essa probabilidade, seria de 4 em 60 cartas você tirar essa carta de lá. Aí você tem cartas que auxiliam você a achar essas cartas-chave que você procura, ou que funcionam de maneira sinérgicas. Então você traça a estratégia a partir do tipo de carta que você quer jogar, no caso. It's Metapod! Metapod. Início de começar a jogar, eu, tinha umas cartas com valor altíssimo, né? Tipo, 8, tinha que baixar 8 terrenos. E acho que tanto no Pokémon quanto no Magic só pode baixar um tipo de terreno de energia por vez, por turno, né? Sim. Salvo quando tem algo que diga o contrário. Exatamente. Querendo ou não, você só vai conseguir baixar uma carta com um custo muito alto lá pro oitavo turno, isso se não for mais longo, né? Enquanto esses turnos vão passando, o outro jogador ele tem outras cartas que vão lhe causando dano. E aí então você tem que ter um trabalho de tempo versus estratégia e versus um pouquinho de sorte. Eu queria tirar só um pouco da sorte da ideia, porque a sorte já tá muito baseada na probabilidade de como você montou o seu deck. Se você montou um deck extremamente caro, ele só vai conseguir funcionar depois de um certo quantidade de turnos, né? E essa quantidade já pode ter acabado há muito tempo.
E da mesma forma também, se montar um deck muito baratinho, no qual todos os bichos são muito baratos, só que acabam sendo fracos por conta disso, você tem um deck cheio de bicho extremamente fraco. Então você tem que ter essa administração de quantidade de terreno, energia que eu vou botar no meu deck, sei lá, sempre eu ter pelo menos um na mão pra poder descer. Ter algumas cartas custo muito alto, mas que não vão numa quantidade que não vai atrapalhar, para que eu sempre tenha no turno poder descer uma carta, né? Tem esse nível de estratégia, assim, bem interessante. Uma coisa principal no Magic, como o Renan disse da questão da estratégia, é que o Magic ele tem muita administração de recurso. É basicamente o que você falou, você planejar o que você vai utilizar no início, meio e fim, né? Porque você vai estar lá puxando de uma carta e uma carta, descendo de um terreno e um terreno, mas você tem que o tempo todo estar presente nos 3 tempos do jogo. O Pokémon, ele é um pouco diferente. O Yu-Gi-Oh! É parecido, é mais ou menos também um time parecido, realmente de administração de recursos. O Pokémon é o único que foge, mas por um simples motivo. O Pokémon ele é muito à base de procura em deck e draw. Você puxa muita carta e você procura muito deck. Enquanto o Magic busca muito cálculo de probabilidade e você tem reação às ações do oponente, o Pokémon é tudo no teu turno, só que em compensação você tem quase o deck inteiro ao teu dispor 50% do tempo. Você dá muita puxada de carta, você procura muito no deck. Então, digamos, a puxada dos dois é diferentes, né? Uhum. O Magic é mais estratégico no sentido de administração de recursos e o Pokémon é mais a montagem do que você vai ter a seu dispor ali. É uma administração de recursos um pouquinho diferente. Uhum. O que é mais desafiador nisso? No Magic é a ação e reação, porque o Magic ele tem muita coisa que você pode fazer no turno do oponente. Então tudo que você vai fazer, inclusive como ele falou, você vai demorar 8 turnos para jogar aquela carta. Quando você vai jogar aquela carta, o cara vai lá e vira 3 manas, anula a mágica alvo. Acabou tua jogada. O Magic tem muito isso, de reação no teu turno. Ou você ataca com uma criatura, você vai ganhar o jogo, o cara vira uma mana verde fog, anula todo o dano daquela rodada. Ok, turno. Uhum. Magic tem muita coisa disso. Pokémon, o desafio é basicamente o seguinte, você saber quantas de cartas você vai ter no deck de cada tipo, cobrindo todas as coverages possíveis. Porque Pokémon tá no meta atualmente, no meta mesmo assim, topo de meta, só 8 decks, vamos dizer assim. 8 decks só como top de meta pra você se preocupar. 8 decks diferentes, ou seja, não tem como você ter controle de tudo. Isso sem contar os rogues, né? Então o Pokémon é mais no sentido de você ter um equilíbrio no deck, dos recursos que você tem, das puxadas que você tem e os itens que te auxiliam a você montar a tua mesa. Então o teu desafio é basicamente você conseguir montar antes do oponente e manter teu ritmo de jogo. Porque no Pokémon tem algumas coisas pra quebrar o ritmo de jogo, mas não são que nem Magic, que anula, destrói, propriamente dito. O cara não tem como agir no teu turno. Mas tem várias coisas que ele pode fazer pra se proteger. Um grande exemplo é hoje uma das cartas mais odiadas e amadas ao mesmo tempo, que é o Seismitoad. Ele bate, causa 30 de dano, e o oponente não pode usar itens. Itens atualmente é mais de 60% do deck das pessoas. Entendi. O objetivo dele é só não deixar você montar. Então ele usa o tempo de uma forma reversa. Ele vai te matando com a Muscoband, 50 de dano. Ele vai te batendo aos poucos, mas não te deixando montar. O Pokémon são quantos pontos? No caso, você tem que derrotar 6 Pokémons. Ah, são 6 Pokémons. X conta como 2. Exato, X conta como 2. Ou o oponente dá decaute. Ou o oponente ficar sem Pokémon na mesa. Entendo. Mas aí, mas a quantidade de vida de Pokémon varia de cada um? Varia de cada um. Digamos, um Pokémon besteirinha, ralé, acho que o menor tem 30 de vida. Normalmente seria um Pokémon que evoluiria, né? Uhum. Por isso que ele tem pouca vida. Os Megas são os que têm a maior vida, normalmente. Que é por exemplo, o Groudon, que tem 240. No Pokémon, se acabou o deck, o What Happened, o que acontece? Acabou o deck, no próximo turno, quando ele tiver que puxar uma carta, ele perde. Por decaute. Ok. Igual no Magic. É, igual no Magic. Igual no Magic. Falando sobre decks e tudo mais, vocês não acham chato, assim, tipo, existem tantas cartas nesses jogos, Magic
Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Mas sempre uma quantidade tão restrita de cartas de deck são realmente viáveis competitivamente, assim. Eu particularmente acho um saco isso. Eu acho que é a questão do metagame, né? Porque o jogo é baseado em estratégias e com o lançamento de novas cartas, alguma coisa, tem algumas estratégias que elas imperam sobre as outras. Uhum. Eu acho que isso é normal em qualquer questão de jogo, assim, que uma estratégia. Uhum. Então você tem que, dependendo do meta que você tá jogando, algumas estratégias imperam sobre as outras. É porque se cada carta que eles forem lançar, eles pensarem qual é a influência daquela carta em todas as outras, né? Sim, exatamente. Tipo, putz, não lança essa porque essa como a que foi lançada na edição 7. Por isso que em torneios normalmente eles falam, tal carta ou tal edição, eles dão uma nerfada, né? Ou eles meio que, não, tal edição não pode e tal, né? Pois tem mais controle, não deixar o cara com 2 joguetes acabar com todo mundo, né? E também, assim, pelo menos o Magic, os torneios oficiais, eles são bem divulgados, assim, os Pro Tour que acontecem pelo mundo todo, no caso, eles mostram jogadores profissionais jogando com certas estratégias. Uhum. O cara é profissional, então, assim, teoricamente ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe uma estratégia boa que é jogável com as cartas disponíveis para aquele formato que ele tá jogando. Uhum. Há um tempo atrás, teve um Pro Tour, por exemplo, de Modern, que todo mundo, que a Wizard lançou algumas cartas e todo mundo jogou com essas cartas e basicamente todo o campeonato estava com essas cartas aí, porque era a estratégia dominante da época. Uhum. Aí o que ela faz? Ela lança atualiza a lista de cartas banidas que ela tem, ou restritas. Então, tipo, o poder desse deck já enfraquece. E é uma questão de metagame. Eu acho que basicamente até jogos online, jogos de outros tipos, todos eles possuem essa estratégia. Assim. Entendo. Isso acontece muito, realmente, no Modern, porque tem edições aí desde o Arco da Velha, né? A 8ª edição, eu mesmo era novinho ainda quando lançou. Agora, no Standard, como a rotação é anual, e querendo ou não, a Wizards tem um conhecimento muito grande, um controle muito grande sobre o jogo dela, você já não vê esses banimentos, né? Uhum. O Yu-Gi-Oh!, aproveitando e puxando, ele já vive de sair dos banimentos, porque ele não tem rotação. Então, a cada 6 meses, ou até um período menor, eles banem algumas cartas justamente para manter o jogo equilibrado. Sim. O Pokémon, ele segue rotação, ele adotou essa ideia do Modern com o nome de Expanded recentemente, então ele tá começando agora, porque eles só realmente acertaram o jogo para ficar equilibrado faz uns 3, 4 anos, então eles começaram com a ideia de agora. Só que desde a história deles só tem 5 cartas banidas. Não, desculpa, 6, é porque aumentou o placar. As 6 cartas, só 3 foram por poder delas, as outras 3 foram uma foi por erro e as outras 2 foram por comemoração. Ou seja, de certa forma eles têm um equilíbrio do jogo, não tão bonito quanto o Magic, mas eles têm. Sim, hoje em dia quem produz é a própria Nintendo, né? Pokémon Company, né? Nintendo é uma das maiores acionistas. Deve ser uma subdivisão da Nintendo que ficou responsável só por isso, né? Basicamente. Onde você sabe onde essas cartas são banidas? Como é que você recebe atualizações? Em sites? Sites especializados, a Wizard ela mantém uma interação, né, com o fã, com essa game bem alta. Então, assim, todas saem comunicados no site oficial, e todos os outros sites que acompanham, que falam de Trading Card, Magic, eles também acompanham o lanço, né? Tipo, a Wizard já lançou tal notícia, tal carta tá banida. Então, e geralmente isso acontece depois de final de blocos, rotação de cartas, esse tipo de coisa. Ou então depois de um grande campeonato, né, que eles veem algum resultado que aconteceu, tipo esse que eu falei, que foi desastroso, aí eles têm que se mexer para balancear o meta novamente. Uhum. Como é que funciona a questão de torneio? De quanto tempo é cada jogo? Vencedor de um já vai pro próximo? É melhor sair mata-mata? Ou você pode perder uma vez? Como é que funciona? No caso, tem diferentes tipos de torneio. O normal aqui em Manaus, assim, que você vai encontrar, geralmente são round suíço, melhor de 3, e você joga durante 4 turnos. Até às vezes mais, no caso, se tiver mais jogadores. Mas, em geral, são 4 turnos e você, dependendo da sua pontuação, de quem você ganhou, às vezes você ganha todas as partidas, provavelmente significa que você ganhou, mas como depende muito do seu winning ratio, que é assim, se você ganhou só de gente que perdeu, você vai pontuar menos do que se você de outro cara que só ganhou de gente que teve vitórias também.
consecutivas. Então tem muito a ver com a qualidade de vitória que você teve. Sim. E no final tem essa pontuação. Em torneios maiores, assim, geralmente o pessoal pega essa pontuação e faz o top 8. Aí a partir desse top 8 são partidas eliminatórias, no caso, melhor de 3 ou melhor de 5, dependendo do campeonato. Você vai subindo, no caso, até chegar na final. Entendo. Os torneios são divididos entre as modalidades, no caso, né? Standard, Modern, tem questão de draft também, que drafts são torneios que, assim, as pessoas recebem 3 boosters e você vai abrindo na hora e você monta um deck com aquelas cartas que você abriu na hora. Caraca. E isso tem muito a ver também com a estratégia e conhecimento de jogo, assim, que você tem. Esse também é um estilo de jogo também, um tipo de torneio de competição. Isso aqui em Manaus tem? Tem sim. Olha só, você é convidado? Você é convidado pra ganhar os boosters de graça? Não, ok. Difícil. Paga pra jogar. Eu sei, lógico, né? Pô, imagina, todo mundo entrando no campeonato, ninguém jogava nada e saia correndo. E eu cheirando as cartas lá no fundo. Isso é essa cena, praticamente. It's Onyx! Lá no colégio, meio que uma turma começou a jogar, e isso lá no CIEC, nossa, no início dos anos 2000. Uma turma começou a jogar, assim, tomada, sei lá, quinta série, sexta, e aí começou a vir uma turma de ensino médio jogar também. Começou a jogar, tipo, todo mundo, assim, e as mesas que eram pro lanche, a gente expulsou todo mundo que lanchava e começou a virar as mesas no Magic, sacou? Eu posso te interromper um minuto? Pode. Era meu grupo. Olha só. A gente trouxe da arqueólogo. Exato. Da arqueólogo e levamos pro CIEC. Eu fui um dos pioneiros lá. Ah, então beleza. Então. E era gente realmente do ensino médio. Quem me ensinou foi realmente um garoto que tava no 3º ano, Leonardo Barbosa. Aí a gente começou a jogar lá no CIEC, realmente. Eu não sabia do tamanho do estrago. Eu sei que a gente começou essa besteira lá. Mas virou num nível, porque não sei se vocês se lembram, mas na revista Dragão, no final dela, vinham os preços de cada carta. Sim. Cara, começou um comércio. Essa é uma coisa bizarra, assim. De neguinho comprava boost, pegava as cartas, já via o preço delas e chegava vendendo no outro dia. E as pessoas pagavam, cara. Já cheguei a gastar, sei lá, R$25 numa carta, que era muito boa. E aí eu vendia as outras que eu tinha e tudo nesse comércio maluco. E, sério, começou até roubo, assim, de roubar a bolsa do moleque quando ia pro intervalo, assim. Cara, sério, tava virando um cartel ali de Magic, cara. Tava muito sinistro já. It's coughing! Cartas de Magic, eu acho de Pokémon bonitas também, mas a de Magic eu acho muito bonitas as artes, né? De cada cartinha, assim, eu acho bem interessante, assim, eu não sei se tem uma lore por trás e tal, mas eu acho o mundo bem louco, né? Porque é fantasia com uma tocada de maquinário, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio, tipo, quase mais naves espaciais, é feito tudo com magia, assim, é tipo, muito louco, assim, o mundo do Magic. No caso do Magic, ele tem livro. Na verdade, desde que eu jogava, há muito tempo, eu sabia que ele tinha livros contando essas histórias. Por isso que, inclusive, algumas cartas, se você lembrar, ele tem um trecho embaixo. Sim. Com algum texto ou alguma fala. Era tirado do livro. Olha, caraca, acabou de explodir minha cabeça. É sério, cara, que bacana. Mas assim, quem veio primeiro? Veio o Magic ou veio o Rio? Aí eu já não sei quem veio primeiro. Assim, eu acredito que é uma coisa planejada. Até hoje eles lançam a questão do lore de Magic, no caso. E eles acompanham, assim, porque o universo de Magic, você tem que entender que é um universo, e nesse universo existem vários planos, e que são, sei lá, dimensões, a gente pode falar assim. E em cada dimensão existe mundos diferentes, com criaturas diferentes ou iguais, e só que eles acontecem histórias totalmente diferentes em cada plano. É por isso que tem edições que chamam assim, sei lá, Odisseia. E aí você tem todas as cartas daquele negócio, né? Essas coisas assim. Exatamente. Bem interessante. É como se fosse o capítulo da história. Como se fosse o capítulo. E de um tempo pra cá, bastante tempo já, surgiram os Planeswalkers, que eu esqueci como é a tradução que eles falam, os Planinautas, isso. E, assim, são personagens que eles passam de um plano para o outro. E nisso, por isso que tem várias versões deles até hoje, assim. Tem vários Planinautas, na verdade,
Só que tem 4 que são os principais, que são reprintados continuamente, que é o Jace, a Liliana, a Nissa e a Chandra. E o Gideon, 5. O Gideon, são 5. Isso. Nossa. Eu comecei a acompanhar o lore realmente ano passado, quando a gente voltou a jogar. Eu, Erlan e nossos amigos, a gente resolveu voltar a jogar Magic e eu comecei a acompanhar realmente no site da Wizard, que ela lança o lore oficial, e geralmente esse lore é lançado antes ele termina de ser lançado antes do lançamento da edição nova. Uhum. Eles lançam esse lore por capítulos, cada semana ele vai lançando um capítulo, e quando geralmente você vai ter o pré-release, o release desse novo bloco, dessa nova expansão, eles já terminam, assim, quase no final de semana, que é o release, alguma coisa assim, com o último capítulo, que é o que acontece. Desde que eu comecei a acompanhar, por exemplo, ele conta bastante a história desses planinautas, desses 4 que eles resolvem problemas de vários planos, assim. Atualmente no bloco que a gente está, eles estão num plano chamado Zendikar, e nesse plano de Zendikar existem umas criaturas que não são daqueles planos, chamados Eldrazi, e estão destruindo tudo lá, e eles estão se reunindo lá, os planinautas, para basicamente combater esses Eldrazi. Aí eles conseguiram combater os Eldrazi, só que um deles fugiu. Interessante. Então as cartas vão acompanhando essa temática, que é do Titã, por exemplo, que é uma carta que tipo, é quando eles destroem um dos Eldrazi. Geralmente as cartas todas acompanham a história. E as cartas acompanham também o flavor text, que é justamente esse texto que vem embaixo da carta, que ele conta um pouco da história, assim, e isso tem um grande apelo com os jogadores, porque muita gente acompanha esse lore, e assim, tem cartas que não são tão boas, mas assim, só pelo flavor text ela tem uma procura maior já, que as pessoas realmente gostam de colecionar, até porque esses personagens, os planinautas, têm cada uma personalidade bem distinta uma da outra. Então tem essa pegada de humor no diálogo entre eles, às vezes até uma carta que realmente é um flavor text tipo, foda, assim, que é alguma sentença que está acontecendo na hora, um ultimato deles, mas sempre acompanham isso, no caso, e é bem legal, assim, você, pelo menos eu lendo e acompanhando e jogando, vendo as cartas que estão lançando, é uma coisa bem legal de você acompanhar. Bacana. Quando eu comecei a acompanhar também um pouco a história, não acompanho mais porque meus amigos voltaram a jogar, mas eu parei recentemente. Mas eu acho que a Wizard faz um trabalho muito legal nesse sentido de coesão do mundo e das cartas. Eu lembro que nessa coleção tem uma planinauta que era a minha favorita, ela morre. Ela morre devido à história, eu nem lembro mais. Um deus achou que ela tinha traído ele e ele mata ela. E aí tem várias cartas referentes a isso, sabe? Tem a carta que se chama Matando Planinautas, uma coisa nesse sentido, e aí tem essa cena da morte dela, tem uma carta que conta uma parte que ela destrói uma hidra na aventura dela, então essa carta faz com que ela destrua criaturas gigantes, coisa nesse sentido, sabe? Acho que é muito bem fechado e eu gosto muito, admiro muito isso na Wizards, assim, nesse trabalho que eles fizeram. É interessante também falar que, assim, cada bloco geralmente ele traz uma mecânica nova da carta. Geralmente essa mecânica tem a ver com o lore que está acontecendo. Atualmente voltou com uma mecânica chamada Delirium, que se você tiver carta no cemitério, ele tiver alguma habilidade extra. E assim, no lore, eles falam que as pessoas estão começando a enlouquecer realmente. Agora foi revelado que a causa era esse Eldrazi, que estava lá escondido, e ele é a causa do delírio. Então, assim, a própria carta dele utiliza bastante essa mecânica do delírio pra jogar. É legal, né? Porque aí fica aquele negócio, qual é que veio primeiro? Será que o cara que teve a ideia, né, do nome, e, escreve uma coisa contra isso, o cara começou a escrever e falou, seria legal se tivesse, né? Fica essa dualidade do tipo, como é que funciona esse nível de produção lá dentro, né? Acredito que eles fazem... Tá intercalado, né? Acho que eles fazem um planejamento, a gente vai fazer assim. Aí tu escreve e tu faz as cartas. Eles seguem a mesma maneira. E é legal, porque às vezes tem artistas convidados. Vocês já perceberam, tipo, tem artistas que desenham várias cartas do Magic e tal. Acho bem interessante isso, assim. Tem cartas assinadas pelos artistas que fazem, que aumentam bastante o valor delas, né? Exato. Eu acho, pra mim, foi o que foi o meu chamariz. Depois eu realmente gostei do jogo, mas o chamariz inicialmente, pra comprar o primeiro deck, foi
as cartas, assim. Eu acho elas muito bonitas. Não, isso sem contar que, finalmente, o Magic, ele encontrou o Dungeons & Dragons, que é da mesma empresa, né? Uhum. E Zendikar vai ter RPG. Sim, finalmente. Depois de anos. Sim. Nem sabia. Na quinta edição do D&D, é que tá agora. Que legal. E em Pokémon, tem uma lore também nesse sentido? No caso, a lore, ele segue normalmente a lore mesmo dos jogos, né? A grande diferença é o seguinte, nas edições, quando elas são lançadas, elas lançam com uma temática. Aí, normalmente, eles trabalham dentro da temática. O lore em si, eles deixam pra seguir a lore do jogo. Temática, por exemplo, quando lançou Conflito Primitivo, como a ideia estava em cima do Primal Kyogre e do Primal Groudon, a ideia era buscar esses poderes primitivos. Então, algumas cartas ganharam efeitos primitivos, que era uma mecânica diferente das tradicionais, né? Que eram normalmente a base de ataque e habilidade. Né? Então, eles puxam a lore do jogo e depois, quando eles fazem edição, eles fazem um movimento sentido tema da edição. Por exemplo, teve outra que foi o Força Fantasma. Força Fantasma buscou muito reviver, como o nome diz, os fantasmas do Pokémon, que os fantasmas do Pokémon, eles ficam dentro da categoria psico, no TCG, eles não têm uma categoria própria, então eles buscaram muito mexer com a parte justamente dos fantasmas. Então o principal ali era o Gengar, eles trouxeram o Gengar de volta, o Mega Gengar, eles botaram a mecânica da marcha noturna, né? Então eles pegam um tema, né, dentro da lore principal e eles jogam para ser o tema daquela edição. Isso eu acho bem legal na diferenciação desses card games, que eu acho que é por isso que eles são jogados tão bem até hoje, em comparação a card games baseados em filmes ou trilogias, por exemplo, o card game dos Seus Anéis. Pô, legal, bacana. Mas aí você não consegue criar muita coisa porque você tá baseando toda uma história fechada, né? Você tá baseando num conteúdo que é limitado. Sim, enquanto em comparação ao Pokémon, que você sempre pode ficar criando mais Pokémon, e você tem um desenho e tudo mais, e a Magic também, como a gente viu aí, que pode ter uma lore absurda e pra outros planos. Então, tipo, é um conteúdo tão ilimitado que, sei lá, só é limitado pela nossa imaginação e pode ir por muito mais longe do que baseado em um seriado que vai acabar, ou um filme, né, filmes assim e tal, que eu já vi por aí. Então, acho que é por isso que eles se destacam tanto também, né? E também, assim, porque assim, a coisa mais importante de um jogo, qualquer um que seja, para ele sobreviver é a comunidade dele. Exatamente. E assim, é o que você tem que enxergar. Esse modelo de negócio ele é seguido por assim, várias empresas que hoje em dia vivem de jogos. Não só no trading card. Por exemplo, a Riot, que tem o League of Legends, ele baseia assim, no mesmo sistema que é o quê? Eles meio que eles dividem em alguns setores. O principal, que seria de profissional, jogadores profissionais disso, que eles estimulam campeonatos, eles fazem isso, ele dá visibilidade ao público, e eles têm a questão mais local, mas assim, para o país, por exemplo, que ele cria esse metagame no país, cria esse tipo de competição, mas eles também não deixam atender o público local da sua cidade. Eles têm esse incentivo na comunidade local, eles dão brindes, eles fazem alguma coisa que você se sente atendido a isso, você se sente perto do campeonato, você sabe, você consegue ver a escadazinha que eu consigo chegar lá algum dia seguindo tal caminho. Isso acontece, por exemplo, na Wizard, eles funcionam com um sistema de Local Game Store, que eles chamam. Em várias cidades você tem a Local Game Store, e a partir deles que eles vão lançar por exemplo, o pré-release, pré-release de uma expansão, ele acontece, em teoria ele tem que acontecer mundialmente no mesmo dia. Então, no mesmo dia, todo mundo vai receber aquelas cartas novas que ninguém... E, sim, as lojas são proibidas de comercializar essas cartas antes. Eles sofrem multa, eles sofrem sanções se eles fizerem isso. Então, claro, há também algumas adversidades. Por exemplo, no Brasil, o último não teve porque teve problema com os Correios, a alfândega, e, tipo, barrou essas cartas, atrasou no Brasil inteiro. Putz. Mas assim, em teoria, é pra todo mundo ter nesse mesmo tempo. E, assim, esse incentivo que a empresa dá a você se sente, assim, atendido a isso. Você sabe que, tipo, tá funcionando aquilo perto de você. Eu sei que, por exemplo, eu tô jogando aqui, esse meta, eu consigo pontuar nesse campeonato. Se a pontuação, por exemplo, eu posso ir para um torneio maior em São Paulo. Agora, esse último da semana, a Wizard organizou o Grand Prix lá em São Paulo.
E assim, é um evento da Wizard e que você pode ir, ele tem um custo mais barato e você tem tipo, acesso a jogar com gente de todo mundo. E esse campeonato ele pontua para campeonatos ainda maiores, profissionais. Então, assim, vem gente da China, vem gente dos Estados Unidos, vem gente de todos os lugares jogarem. Assim, o pessoal aqui de Manaus, muita gente foi para lá e fez ótimos resultados. Então, isso prova que assim, você tem acesso a você chegar a tal nível. A mesma coisa acontece. É uma coisa muito palpável, né? Uma coisa perto, né? Você não sente que você tá excluído daquele grupo, né? E esse modelo seguido por vários jogos que faziam a comunidade. Uhum. É por isso que um jogo multiplayer, seja de qual plataforma passou, ele tem uma vida bem mais longa do que um jogo single player, por mais bom que ele seja. Você não ouve falar muito dele depois de um mês e meio, e vai sumindo. Até que ninguém mais fala dele, porque um dia vão lançar o 2, o 3, o 4, mas assim, até esse lançamento ninguém vai falar dele. Agora um jogo multiplayer. E você falou uma coisa certa, que é a questão da comunidade, né? A gente pega aí, por exemplo, vários jogos tentando. Eu vou sair um pouco de card games, mas essa questão de comunidade. A gente viu vários jogos tentando ter esse negócio de multiplayer competitivo, que nem League of Legends, tentar pegar essa galera de Dota e tudo mais. E não deram certo. E aí a Blizzard lança o Overwatch, por exemplo, e dá certo porque já existe uma comunidade querendo aquilo, né? A Blizzard tem uma comunidade muito dela, né? Então meio que deu força pra isso, né? Mas pode falar, desculpa. Não, é que a Blizzard ela tem um excelente, assim, essa questão de planejamento deles, eu acho que eu não consigo nem mensurar, essa é uma empresa que ela tem mais experiência nisso e assim, o know-how realmente dessa questão de lançamento. O Overwatch agora, quando ele lançou, ele bateu todas as metas que eles podiam colocar lá, assim, desde o número de pessoas que estavam streamando esse jogo, até o número de vendas, número de pré-venda, número de jogadores simultâneos, ele realmente... E foi isso graças realmente ao estímulo da comunidade. Já que a gente falou um pouco de Blizzard, de jogos também, vocês chegaram a tocar no Hearthstone, que é o jogo de cartas da Blizzard? Sim. Eu jogo Hearthstone. Você ainda joga? Então, você acha que existiu um tipo de influência deles... mesmo sem jogo eletrônico e tudo mais, né? Mas existiu um tipo de influência deles nos jogos de card game, porque ele é um jogo de card game, né? Só que é online, né? É eletrônico. Mas existiu um tipo de influência? Você acha que as pessoas se interessaram por outros jogos de card games e tal? Ou ele ficou muito focado ali no mundinho dele e acabou não interferindo nos outros jogos, na opinião de vocês? Eu acho que sim, até porque o Hearthstone hoje é um jogo... Eu não sei a posição que ele tá, mas é um dos jogos mais jogados do mundo, assim. Ele sofreu influência com certeza, assim, porque Magic tá sendo jogado há 20 anos. Pokémon tá também há um tempão, eu não sei quantos tempos tá, mas assim, então logicamente ele foi se adaptando pra isso e quando você faz, creio eu, assim, quando você faz um jogo no nível da Blizzard, você tenta pegar as melhores características e piores de cada jogo pra tentar mudar no seu, né? E ele trouxe bastante mecânicas que você tem uma semelhança até com os outros jogos do dia, mas eles conseguiram adaptar um estilo bem legal de partidas mais rápidas. Simples, né? Eu acho que eles focaram muito na simplicidade, assim, tô falando uma coisa, tipo, você tem estratégia, mas é simples de se aprender, né? Você joga rapidinho e você já saquei como é que funciona isso aqui. Sim, o nível de complexidade dele ele é menor, por exemplo, que Magic. Com certeza. Magic é um jogo que quanto mais você joga, você não vai ter dúvidas. Nunca você vai conseguir aprender 100% do que está acontecendo, porque há muitas situações diversas e que você precisa saber, às vezes não funciona ou funciona. A Hearthstone é legal porque assim, você não sabe se funciona ou não porque você joga pelo computador, então você não consegue fazer porque não funciona. não existe esse nível de trapaço. Nem dúvida, esse tipo de coisa. E também tem a questão que você pode jogar em qualquer lugar, né? Você pode jogar pelo celular, pelo Caramba, tablet, nem fale isso. Quando saiu para iPad, eu fiquei sem vida por um bom tempo. Tanto que hoje em dia eu não jogo
jogo mais por causa disso, porque eu sei que eu não me controlo, então vou ficar bem distante mesmo. A única coisa triste nisso é que pro Hearthstone existir, o card game do WoW teve que morrer, né? Ah, sim. A única parte triste nessa história. Exato. Mas, pô, foi por um bom motivo. Uhum. Hoje em dia, muita gente que nunca chegou a tocar no card game que jogou o Hearthstone, né? Sim. Magic também tá investindo bastante nisso, em jogo online. Sim, na real, acho que todas as empresas agora estão correndo, pra quem assistiu a E3, a maioria das empresas anunciaram, olha, temos um novo jogo de cartinhas que tá chegando aí e tal, mas, pô, agora eu acho que já tá meio... De carta? É, jogo de cartas. Tipo, o Witcher vai ter, a Bethesda vai ter, então, tipo, cada empresa vai estar criando seu joguinho de cartas, mas eu acho que agora já tá meio... Não, cara. It's Squirtle! Squirtle! Uma pica a gente costuma muito incitar o ódio, a raiva e a competição entre as fanbases. Aí eu queria perguntar de vocês, que card game vocês acham que é o melhor, assim? A gente consegue eleger um aqui? E aí eu quero ver as pessoas se degladiando. Aí você tá pedindo muito, cara. Cara, eu acho que é porque, assim... Não pode ser político, é importante e qualquer argumento é válido. Mesmo, sei lá. Pra mim é Magic que eu jogo Magic, assim, mas é tipo... que eu gosto desse nível de complexidade dele, de estratégia. Mas, por exemplo, acho que depende muito do momento que tu vive, assim, por exemplo, não há como negar, assim, que Pokémon é a porta de entrada pro trading card, assim, acho que é a maior que tem até hoje. Yu-Gi-Oh! Eu não gosto porque Yu-Gi-Oh! É uma coisa, a carta é pequena e eu nunca vi carta de Yu-Gi-Oh! Com pouco texto, eu não consigo ler o que tá escrito nas cartas. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Às vezes a carta não faz nada, mas ela tem tipo 5 linhas de texto, uma em cima da outra, eu não consigo entender o que ela faz. Por isso que eu nunca me interessei por Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Eu também acho bem bagunçado, assim. Fora o fato de que Yu-Gi-Oh! Veio pro mercado falando que é o seguinte, sabe aqueles acessórios de Magic? Você não vai usar. Porque todo padrão do Yu-Gi-Oh! É diferente. As cartas de Yu-Gi são menores, então nada de entendi. Magic você consegue usar. Ah, sim. Hã? Fala dos Sleep você não Sleeves, consegue, a massa fica sim, frouxa. O Yu-Gi-Oh! Então seria tipo o GameCube dos card games. Assim. Eu gostava do GameCube. Não, também, mas falando assim, ó, todo mundo tem CDzão. Não, bora aqui com um CDzinho pequenininho, é nóis. Ah, sim, porque a revista também é. Mas o Yu-Gi-Oh! É engraçado porque quando eu vi uma carta original, eu falei assim, calma, não, mas esse aqui é o que veio no Fandangos? Tipo, É verdade. né? Tipo... Cara, a única vez que eu joguei Yu-Gi-Oh! Foi com aquelas cartas que a gente comprava um pacotinho nas esquinas, assim, Pipoca, sabe? Que era um cara. pacotinho de papel. Pelo amor de Deus. Não era nem pipoca, mas era um que a gente comprava que via cartas aleatórias, comprava, sei lá. Eu lembro que eu moro aqui no Pedro, ia na frente do La Salle e tinha uma banquinha que vendia isso. Eu ia comprar lá um monte, aí levava o deck, estava no CIEC na época, ia jogar lá no CIEC com esse deck, assim, eram umas cartas super fuleiras, daqueles pacotinhos que vendiam aqueles adesivos pra colecionar álbum, sabe? Eu lembro que a única vez que eu joguei Yu-Gi-Oh! Foi nessa época. Eu estudei no SEC também. Naquele momento que a gente começou a expulsar os civis que não jogavam, a gente começou a expulsar eles do lanche pra poder as mesas se tornarem lugar pra jogar e as pessoas começarem a comer no chão, eu acho que foi quando eu olhei e falei assim, olha, eu acho que isso... It's Raichu! Raichu! O Yugi, eu vou ser bem sério, o Yugi ele é ganhando Guinness como o TCG mais vendido do mundo, ponto. Tenho que discutir. Mas o motivo é bem simples, o marketing dele. Até hoje, Pokémon não acordou que ele precisa fazer um anime voltado pro TCG do jeito que a gente vê o Yugi. Sim, é o foco do desenho, né? Exato. Os meninos olham pro desenho, eu quero ser o Kaiba, eu quero ser o Yugi. Eu quero fazer essa jogada, né, e tal. Exato. Tá que no anime as cartas são maiores que a mão do cara, né? Mas... E o cara tem aquele negócio no braço também, que põe a carta e a carta nasce. Putz, caraca, teve uma época no PS3 que teve um jogo, acho que Eye of Judgment, que era de cartas, e aí você usava a câmera do PS3, e você botava um tapete, é mega caro o jogo, não vale a pena. E aí você botava a cartinha, só que na câmera captava, era tipo uma coisa meio realidade virtual, sabe? Aparecia um bicho, só que nu
na tela que você tava jogando, entendeu? Não é bacana a ideia. Não, a ideia é muito bacana, só que, tipo, eu acho que o sonho de todo mundo era que, tipo, tivesse algum tipo de jogo, e isso pode ser qualquer um, cara, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, que tu botasse numa mesa e o jogo reproduzia. Eu lembro que Pokémon teve uma época que ele lançou umas cartas que eles liam com um leitor pro Game Boy, eu acredito. Sim, é a Pokémon Card Game Game Boy, o jogo. QR Reader, se não me engano. Eu tenho algumas cartas dessas ainda, só que eu nunca vi o leitor propriamente disso. Eu tinha Game Boy, tinha as cartas, só que eu nunca vi esse leitor. Era da edição Skyward, se não me engano ainda foi feita pela Wizards, na época de Skyward, se não me engano. Eu tenho essas cartas também, que foi lá que eu comecei, eu comprei um deck por causa que a moeda vinha uma moeda metálica do Lugia, aí acabou vindo essas cartas, depois eu fui ver, né, por que tem essa borda amarela? Aí eu fui descobrir realmente, ele lê num leitor, e o leitor ele passa algumas informações realmente sobre a carta. Só que, obviamente, o projeto foi abortado, né? Porque foi um crossover que eles tentaram fazer, mas naquela época não tinha tanta interação de 3DS com o TCG quanto tem hoje. Naquela época o TCG ainda tava nascendo ainda. Até porque na época eu acho que era nem 3DS, era o DS Lite, realmente. O DS não, o Nintendo, o Game Boy. Era o Game Boy. GBA. Hoje em dia tem uma interação entre o 3DS e as cartas? Ainda não. O que eles tentaram fazer foi o seguinte: o Pokémon TCG de Game Boy, ele foi relançado pro 3DS como um Classic. Uhum. Eu acho que aquilo ali ainda foi um teste. E o jogo TCGO, né, que é o online, ele foi pra tablet agora. Ou seja, a Nintendo tá enxergando agora e dá pra fazer algo virtual com isso. Todo booster que você compra e deck de Pokémon, ele vem com um código. Acho que é a R que chamam, né? Sim. E um key. Você pode usar um ou outro. Se você usar, você ganha um booster ou aquele deck online. Olha só que legal. Então você compra já o deck físico e já compra um online. Já tem aplicativo para iPad agora? Tipo, se eu quiser baixar aqui o Pokémon? Tem. Oh, meu Deus. Pokémon Trading Card Game. Não vou dormir hoje à noite. E é o mesmo do computador. Tem gente que já hackeou isso pra celular, cara. Caraca. It's Raticate! Raticate! E que história você tem pra contar? Eu acho que eu vou começar com um vídeo muito conhecido que tem na internet do moleque abrindo um booster de Pokémon e ele encontra um Blastoise. Eu já vi situações dessas ao vivo, tá? Caraca, bicho. Pô, qual é o outro Pokémon que você viu ao vivo que teve essa reação? Cara, eu já vi um menino tirar um Rayquaza. Foi um Mega Rayquaza, ele se jogou no chão, cara. E tem um que alguém tira uma carta rara e rasga sem querer a carta no meio, não é? Não. Eu não lembro. Eu lembro vagamente de algo assim. Agora que você falou, eu lembro, mas ao mesmo tempo eu não lembro. Abrindo algum booster sem querer rasga a carta no meio. Eu acho que era um Charizard, eu não sei. Caraca. Cara, tem uns vídeos Magic que eles abrindo boosters e tem uma brincadeira lá que é tipo, brincadeira assim de gente que realmente está disposta a correr esse risco, mas assim, que você abre e vai rasgando você rasga uma carta do booster aleatoriamente. Meu Deus! E isso, há uma edição atrás, existiam as cartas que eles botaram Expedition. Que vinha, além dessa carta rara, podia vir uma Expedition dessa no booster. E uma Expedition dessa, acho que é mais barata, assim, custa uns R$200, assim. E tem um vídeo do cara abrindo e rasgando uma dessas sem ver. Ai! Caramba! Não, agora que você falou, tem uma interessante também de Magic. Esse aí eu lembro que eu assisti, eu fui um dos sortudos que assistiu, acho que foi o quê? 2 dias depois que ele botou no ar. Era desse pessoal de opening, né? Ele pegou um dos primeiros decks das primeiras edições de Magic. Tava com luva cirúrgica e tal, play Magic, pra não engordurar as cartas, e abriu o deck, vinha 60 cartas aleatórias. A última carta era Black Lotus, a carta mais cara de Magic. Ou seja, em pleno 2015 ainda existia uma Black Lotus dentro de um deck selado. Eu não sei se foi essa história. Eu vi uma que era tipo, o cara, ele vendia Magic na banquinha dele, lá nos Estados Unidos, assim, cidade pequena. E ele teve uma hora que ele, tipo, cancelou, assim, tipo, quem quer mais vender, porque meio que ninguém comprava, até a e ele deixou, assim, lá. E aí, um dia ele foi meio que vender a banca e começou a colocar nas caixas todas as revistas ainda, que não tinha vendido, até a né, fechando a banca.
E aí ele encontrou um último booster que tinha caído pra trás, assim, de uma das coisas, né? Tipo, das estantes e tal. Tinha caído pra trás e ficou o boosterzinho. E daí, ele, se não me engano, foi mais ou menos assim também. Ele abriu e tinha essa Black Lotus aí, que é uma das mais caras, né? A mais cara, sei lá. Que é mais ou menos assim também. Quanto custa uma Black Lotus hoje? Acho que é mais de $200 mil. É, fala isso, é $200 mil, assim, por aí. Cara, mas depende muito da condição da carta. Essas cartas, assim, a última impressão delas, não sei quantos anos fazem que foram impressas, entende? Então, é muito difícil encontrar uma totalmente conservada. Aí, dependendo do nível de conservação dela, ela cai bastante o valor dela, assim. Pois é, mas, pô, nesse caso, o cara achou o booster fechadinho e abriu. Ah, sim. Tem um vídeo de um cara que tá abrindo boosters, que são da... Eu não sei qual é a edição que ele tem. Ele tá abrindo realmente, ele abre com aquele estilete de precisão, tudinho pra tirar. E, assim, em um booster que ele abre no vídeo, ele acha 2 cartas, assim, equivale... muito dinheiro, assim, em um booster só. Basicamente, tipo, ele tava rico com um booster. Cara, isso é muito... E o mais bizarro é que, tipo, não é só o valor, tipo, essa carta custa sei lá quanto. Não, é que tem gente que compra. Tipo, assim, a pessoa realmente chega lá, quanto é que custa? $200 mil? Toma aí, $200 mil na sua mãozinha, me dá essa carta. Se você for na Amazon, os leilões dessas cartas estão rolando e tem gente dando um lance lá direto. Lembrando algo realmente interessante, é o seguinte, o Magic eu acho que não sofre disso, mas Pokémon sofre. Menino que compra booster pra depois brincar de bafo com as cartas, né? Caraca. Ah, sim. Nossa. Eu já vi dos brinca ou dos velha, pô? Eu já vi R$400 depois de uma dessas. Meu primo fazia isso também, assim. Eu via uma porrada de cartas assim na mão dele, tipo, no bolso, assim, pra brincar de bafo, ou tanto tipo de super trunfo que eles brincam. Então, aí vai um passando ganhando a carta do outro. Aí eu lembro das minhas cartas todas no envelopinho aqui no quarto do guardado. Aí dá uma pena. Dá uma pena. A gente olha as cartas antigas, tipo assim, tem umas cartas muito boas, né? E elas são todas acabadas, né? Muito triste ver que eu não tinha esse cuidado quando era criança ou quando era... Pois é. Mas, pra montar um deck competitivo, quanto é que se gasta em Magic, em Pokémon, assim, um deck legal? Cara, assim, depende do formato que você vai jogar. Magic é um hobby bem caro, assim, pela verdade. Acho que é por isso até que você vê a faixa etária que joga é uma pessoa mais velha, geralmente. Uhum. Até porque, assim, quando eu era adolescente, mais novo, eu morria de vontade de jogar, mas eu não tinha dinheiro pra comprar. Hoje eu não tenho ainda, mas a gente consegue se virar ainda pra ir montando aos poucos. Tá quanto um booster agora? Agora tá 17. Por exemplo, eu não compro booster porque eu desisti disso. Porque eu já comprei, tipo, muito booster e eu nunca consigo tirar nada. E eu prefiro comprar direto a carta, que pra mim é um investimento mais certo. Mas não é tipo certeza que vem uma rara? Bem, mas assim, são lançadas, sei lá, 60 cartas raras por bloco e delas, o uso competitivo são 5, 10, entende? Então tem grande chance de você tirar uma carta rara que não presta. Ah, sim. É que não vou poder usar em campeonato. Exato. Assim, atualmente no Standard, no formato que tem a rotação, você gasta uma média de R$800 a R$1.000 pra montar um deck. Calma aí, pô. Não tô falando pra eu comprar um PS4. Mas assim, você vai gastar isso pra montar um deck, assim, Tier 1, que o pessoal fala, competitivo realmente. E você não precisa montar ele totalmente. Você vai montando aos poucos, ou alguma coisa assim. Um deck Modern, que ele não rotaciona, no caso, ele possui cartas mais caras, então, até porque ele não cai assim de um ano para outro. Você pode jogar, se o deck não for banido, alguma coisa dele, que é só se ele estiver muito desbalanceado, você joga com o seu deck Modern durante, sei lá, pra vida toda. Até acho que eles decidiram que o Modern vai ser mudado pra alguma coisa. Uhum. E assim, o deck Modern depende muito do valor do deck, mas assim, tem deck que chega uns absurdos, assim, de R$6.000, uma coisa assim. Caraca. Mas isso é tipo assim, o que você diz é tipo comprar um deck básico só pra ganhar os terrenozinhos e tal, e ficar comprando booster, ou já ir direto em quem tá vendendo as cartas certas e... Comprando as cartas certas. O booster básico custa, o deck básico de iniciante custa acho que R$50, uma coisa assim, R$40. Uhum.
Mas geralmente ele não é pra surpreender jogar, realmente. Aí um deck Legacy, que é com cartas muito antigas, tipo essa da Black Lotus aí varia muito o deck que você vai. Tanto que o Legacy ele é pouco jogado porque ele é muito caro, assim. Só a questão de terrenos que você compra pra ele, uma na base, chique, né? É coisa absurda, assim, tem cartas de R$2.000 por aí que o pessoal tem que ter 4 no deck. Então, eu não conheço ninguém que joga Legacy, por exemplo, porque é absurdo o valor que o deck custa, assim. Entendo. Mas, assim, esses são os decks, assim, competitivos, assim, mas você não precisa fazer um desses, assim. Um exemplo, algumas semanas eu joguei com um deck meu de Goblins, que ele é bem mais barato do que um deck Modern, normalmente eu consigo ganhar. Mas questão da adaptabilidade, só que, assim, como o Magic é um jogo de estratégia, qual deck tem uma estratégia mais sólida e constante? São os decks que são mais caros, que eles estão formados por cartas mais caras, no caso, cartas melhores. Entendo. Bacana. E Pokémon, quanto é que gastaria? Pokémon, deixa eu fazer um cálculo rápido aqui. Eu acredito que na média seriam uns R$500 já pra fazer um deck. É porque não tem mais o Tier 1, então é difícil de dizer, mas eu acho que R$500 você já consegue fazer um deck top de linha, né? Já fechado realmente pra torneio. Uhum. O preço varia muito pelo seguinte: a carta mais cara de Pokémon atualmente é o Shiny X. Os decks mais caros são os que levam ele. Então, tem deck que leva até 3 dele, 3, 4 dele. Aí esses decks você vai puxar lá pra R$800. Mas tem deck que não utiliza nenhum dele, então você consegue puxar lá pra baixo. Entendo. Depois tipo uns R$400, R$500. Eu fiz um deck de Mewtwo atualmente. Eu era um cara que não acreditava que dava pra jogar sem Shaymin. Eu fiz um deck que não leva um Shaymin, consegui jogar. A carta mais cara do deck era o próprio Mewtwo, era o quê? R$50. Então uma carta caríssima seria então o Mewtwo com uma Black Lotus na cabeça, assim. Na realidade é o seguinte: na história dos card games, a carta mais cara do mundo, acho que Black Lotus é a segunda e a terceira. A primeira é o Pikachu Artista. Pikachu Pintor, Pikachu Artista, alguma coisa assim. Pikachu Van Gogh. Tem basicamente. Orelha cortada. Por que ela é tão cara? Primeiro, porque é o Pikachu. É uma das criaturas mais famosas do mundo, então já começa por aí. Uhum. Segundo, essa carta, ela foi distribuída numa promoção de uma revista, não lembro qual era a revista, que era o seguinte: você desenhava um Pokémon pra revista e os ganhadores receberiam essas cartas. Sim. Então tem uma edição, é um número muito limitado, acho que são, sei lá, menos de 10. Então é o Pikachu e é uma edição limitada, o preço foi lá pra cima. Fiz uma consulta rápida aqui. A Black Lotus hoje, eu não vi o estado. Você tá achando no mínimo de $7.000. O Pikachu Pintor, ele tava $50.000. Caraca. Na última estimativa. Por cada $1.000 você pode construir um Pikachu Pintor. Pode realmente construir um Pikachu que pinta. Falando em Pikachu ser o Pokémon mais famoso e desvirtuando um pouco, vocês sabiam que teve uma pesquisa recente sobre popularidade de Pokémon e o Pikachu deixou de ser o Pokémon mais famoso, virou Greninja, o Pokémon mais famoso. Caraca, é sério isso? Famoso? Mais popular. Famoso. Não é famoso, cara. Não pode. Tipo, mamãe conhece Pikachu. Quem joga? Aí você fala entre quem joga, no caso, porque eu duvido não era o mais famoso, era o mais popular. Popular. Porque tipo, minha namorada nunca jogou Pokémon, nunca viu nada de Pokémon na vida dela e ela conhece Pikachu. Não, mas na verdade isso é uma pesquisa, acho que no Japão também, não sei, onde Pokémon realmente é muito mais cultural do que aqui. Ah, sim. E aí mas isso aí... Tipo, e Pikachu não foi nem pra segundo, acho que foi pra terceiro ou quarto lugar, sabia? Tipo assim. Foi terceiro, se não me engano. Quem ficou em segundo? Não lembro. Mas assim, isso aí foi uma jogada de mestre da própria Game Freak. Foi uma jogada de ninja, né? Eu não sei por que eles fizeram isso, mas eles investiram no Greninja desde o início. O Greninja, ele já estava certo pra estar no Smash Bros. Antes de X e Y existir. Então, tipo, eles não esperaram o jogo lançar pra ver se ele ia ser popular, pra saber se ele ia pro Smash. Mas é muito perfeito pro Smash, né? Assim, por isso que eu tô falando, foi uma jogada. Eles mesmos já queriam que o Greninja saísse popular. Agora, por que eles queriam desbancar o Rato Amarelo, eu não sei. Eu acho que, porque inclusive o Pikachu, se eu não me engano, ele tava na lista de personagens geral de qualquer coisa mais conhecidos no mundo, mas tipo, de qualquer âmbito possível, filme, qualquer coisa. Sim, ele se rivaliza com o Mario. Acho que eu me expressei mal. Acho que eu me expressei mal, mas é engraçado ver o Pikachu perder um pouco desse espaço dele. É estranho na realidade. É estranho, estamos ficando velhos, Magneto. Quando o Greninja é mais conhecido que o Pikachu, é porque o mundo tá... É isso aí. Bolsonaro como presidente, é só fim do mundo mesmo. É isso. It's Pikachu!
Pikachu! Pikachu! E o cenário local, assim, façam convites, falem sobre como é que é o lugar, convidem as pessoas pra jogar, como é que é. Quem quer só testar um pouco, saber se realmente é o que quer, o que gosta, onde pode encontrar um lugar bacana pra jogar? Bem, Pokémon e Marvel, a gente se encontra todo sábado no McDonald's Adjama Batista. Começa 3 horas e fica até o último sair, o que normalmente só acontece lá para as 8 da noite. Os torneios, a gente tá com uma agenda de torneio meio apertada. Então, praticamente quase todo final de semana tem. Oficina a gente tem direto, ou seja, chegou lá, a gente tem pelo menos umas 4 pessoas ali disponíveis para ensinar. Um deck lá na hora de graça. Isso aonde? McDonald's Adjama Batista. Ok, mas assim, eles deixam de boa ou vocês entram lá e o pessoal já fica olhando meio estranho? Logo que eu comecei lá no McDonald's, eu conversei com os gerentes. Recentemente conversei novamente com eles. Então, digamos, estamos de boa lá, até porque a gente não atrapalha o movimento deles. A gente tá levando um movimento a mais pra eles, né? Sim, vocês comem lá também, né? Como todo mundo lá, uma hora tem que comer. Uma coisa que a gente realmente não pede é não leve nada de fora, né? Até porque é antiético. Sim, ótimo. Por mais que não consuma lá. Mas, sendo bem sincero, se não consome, alguém acaba juntando cotinha pra comprar batata. Sim, ótimo. Então, já vai triste porque tuas casas vão ficar engorduradas de batata. Você joga no segundo andar? No segundo andar. Ok. Que lá, digamos, lá é mais isolado e mais amplo, né? Sim. Olha, que legal. Eu já comi água mais vezes, nunca vi vocês. Tudo bem. Pode chegar lá, conversar, vocês são mega receptivos. Com certeza. Na realidade, o foco nosso, né, nós nomeamos nossa liga Battle Frontier. Né, pra quem assistiu o anime, a Fronteira de Batalha. Pra quem jogou o jogo na 4ª geração, Battle Frontier do mesmo jeito. A ideia era pegar a ideia realmente da Battle Frontier. Eu não vou dizer que a gente não tem um lado do foco de realmente querer levar o lado competitivo que todo o TCG leva, mas a gente não quer esquecer o lado da diversão. Sim. Então, o que a gente faz? A Battle Frontier no Pokémon era um lugar que você ia e enfrentava batalhas diferentes do resto do mundo. Era batalha em dupla, batalha com condições aleatórias, batalhas onde você não usava seus Pokémons, usava Pokémons alugados. Então te forçava às vezes a sair do mesmice pra jogar uma coisa diferente. Da zona de conforto. Exato. Então a gente faz isso de vez em quando. Legal. A gente busca então muita diversão. A gente não quer só o jogo do meta, porque senão uma hora cansa, às vezes a comunidade fica até um pouco hostil, que eu já vi acontecer com outros TCGs. Então uma coisa que eu aprendi na época do arqueólogo com o Luiz, né, que era o dono do arqueólogo, né, é que você tem que gostar do que você tá fazendo, né, gostar do jogo, e você tem que se divertir com aquilo, não basta você competir. Então eu tento levar isso pro pessoal lá, e a maioria, pelo menos, mesmo os mais competitivos, eles participam às vezes das coisas diferentes, eles participam de às vezes tentar ajudar alguém mais novo, porque eles querem realmente essa troca de cultura, essa diversão, né? Eles não jogam só pelo jogo. Então essa parte da receptividade que você falou é o que a gente mais busca lá realmente. Bacana, bem bacana. Então, McDonald's ali, sábado de 3 horas até mais 8, vocês estão por lá. Exatamente. Pra Pokémon e pra jogar Marvel, né? Tu falou? Marvel ainda tá bem engatinhando, né? Bem engatinhando. É porque assim, às vezes ele dá uma evoluída, depois desce um pouco, depois evolui de mas novo. Mais também porque é o mais novinho, né? Dos dois, né? Tem pouco tempo, Marvel. Marvel Battle Cinza, ele tem 3 anos. Pois é. E ele é nacional, né? E é a Copag que faz, ou seja, a Copag não tinha muito know-how, né? Ela tá aprendendo na porrada. Então, digamos, é algo que realmente tá crescendo, a gente tem o apoio da Copag nisso, mas eu vou ser bem sério, eu acho que enquanto a gente não tiver loja física, que é algo que a gente ainda procura, né? Eu acho que é algo assim que ainda vai ser difícil de firmar. E Magic, Renan? Qual um lugar que pode ir pra conhecer e campeonatos? Como é que é? A Magic, a Local Game Histórica de Manaus é aquela bolsa. Ela fica lá no centro, na Ferreira Pena. Eles têm uma agenda. Eu não sei de qual agenda, pra falar a verdade. Se você entrar no fanpage deles, tem o calendário pré-definido de... Geralmente tem de terça-feira Dia de Moderno, quarta acho que é Commander, quinta é o Standard, sexta-feira é a Friday Night Magic, que é um evento que acontece todas as Local Game Store e geralmente varia um pouco o tema, o que é o formato. Sábado geralmente tem um torneio diferente, algum tipo especial, alguma coisa assim. E não funciona domingo no caso.
Eu jogo quinta-feira, no caso, no Standard, e às vezes eu jogo um pouquinho de Modern, não sei, depende da semana. Mas pra pessoa conhecer e querer se interessar, mais qual é o melhor lugar e o melhor dia pra ir, então? A sexta-feira o pessoal tá fazendo a Friday Night Magic, que é mais voltada para o público mais iniciante. Mas assim, durante o sábado, por mais que o pessoal esteja competindo, tem um monte de gente que fica de bobeira lá, entende? Então dá pra... O pessoal foi lá perguntar, eles conseguem te informar quanto a isso. Tem um grupo também no Facebook, o Magic Manaus. Ele tem, tipo, bastante gente e, assim... de vez em quando pinta iniciante lá, perguntando essas coisas, e a galera explica os passos, né? O que fazer, qual o dia melhor pra ir, esse tipo de coisa, que a pessoa pode conseguir informação. O pessoal é simpático, então. Sim. Bacana, então. Beleza. E pra quem gosta de jogar Yu-Gi-Oh! Eu não jogo, na verdade, nem nós jogamos, mas eu acho que deve ser um lugar legal pra isso, que tem uma loja chamada Loja Daisuke, eu acho que é isso o nome, aqui em Manaus. Daisuke. É isso aí. Eles ficam ali no Dourado e eles parecem ser bem focados em Yu-Gi-Oh! Talvez seja uma oportunidade pra quem quiser ir visitar o espaço, entender o lugar, conhecer a comunidade e tal. Deve ser uma oportunidade legal pra galera. É isso, pessoal. E até a próxima semana. It's Clefairy! Clefairy! Olá, e se você gostou do episódio, não esqueça de comentar no post, sempre é bom ver o comentário de vocês, e também mandar seu e-mail para o taverna@mapinguanerd.com.br. Se você achou que já fez muito, ou se não fez nada disso, pelo menos curta nosso podcast ali lá no iTunes, e é isso, vocês não sabem, mas isso ajuda demais a gente. É isso, um abraço e beijinhos. Cara, eu acho que não teve uma pessoa no mundo que não imitou o Pikachu uma vez assim, na vida. Pior que é verdade. Eu acho que também não teve ninguém que assistiu Pokémon 2000, sei lá, não. É o Pokémon lá do Mewtwo, esqueci o nome. Pokémon filme, sei lá. E não deu uma choradinha quando o Pikachu... O Ash virou pedra? O Ash virou pedra. E tipo, ninguém liga pro Ash, né? Tipo, whatever o Ash, mas o Pikachu ficou triste, todo mundo dá uma choradinha, assim. E a única explicação de ele não ter envelhecido até hoje é ele ter virado pedra naquela hora. Olha só, caraca, efeito colateral, né? Só pode. É verdade, cara. Caramba, a mãe do Ash vai morrer, tô preocupado já. E falando nisso, eu descobri um dia desses que Greninja e o Ash, tipo, existe agora no Pokémon uma parada de fusão, eu acho, e o Greninja vira... O espírito do Ash entra no Greninja e coisas assim no anime. Eu achei super estranho. É mais ou menos isso. Meu Deus. Assim, pelo que eu entendi é o seguinte, é um novo tipo de evolução que envolve a sincronia do treinador com Pokémon, alguma coisa assim. Tanto que você olha pro Greninja, ele tem traços do Ash nele. É estranho. Muito estranho. É muito estranho, muito estranho. Tá estranho mesmo, tá vendo? Meio Shaman King a parada. Eu acho que tá virando Digimon. Eu também, daqui a pouco o Ash vai descobrir que tá no mundo digital e aí tem que voltar pra casa. É por isso que ele não envelhece. Exato. Aí.